Namastê. Nós iniciamos uma conversa sobre o medo da morte, você lembra, no vídeo anterior, e hoje nós queremos dar prosseguimento a essa conversa. Claro que é importante enfatizar o que já dissemos lá. Não estamos abordando nenhuma perspectiva absoluta, é só uma perspectiva, porque a morte é um tema que pode ser muito melhor compreendido intuitivamente do que através do conhecimento formal. Claro que o conhecimento formal ajuda muito. Mas há perguntas que nós nos fazemos muito comumente, que são perguntas, por exemplo, assim, olha, há vida após a morte? Como saber se é verdade que há vida após a morte? Para onde vão as almas dos seres não humanos, por exemplo, os animais de estimação? E qual a razão dessas almas existirem em nossas vidas? Vamos falar um pouco sobre isso? Isso pode ser bastante interessante e pode nos ajudar a compreender um pouco melhor a beleza que envolve a vida humana. A primeira coisa que nós precisamos ter claro, meus irmãos, é que a vida humana é uma dádiva, um grande presente. Todas as filosofias e grandes religiões já falaram disso de alguma forma, mas o que nós queremos evidenciar aqui não é de uma perspectiva onde a gente apenas se coloca como alguém que recebeu de um ser supremo uma vida e tem a obrigação de honrar isso de qualquer jeito. Também tem isso, esse viés, mas não é esse viés que nós queremos abordar. Nós queremos abordar a vida humana de uma perspectiva onde acreditamos imensamente que é o próprio ser divino quem está vivendo isto a que nós chamamos de vida. Partimos da premissa, como ensina a literatura védica, que a vida, o que a gente chama de vida, é um grande filme cósmico, onde o Uno se fez muitos em cada um de nós, não apenas dos humanos, mas também os não humanos, e quis vir a manifestação, viver uma aventura, uma experiência, uma jornada, um roteiro que ele mesmo definiu. E esse roteiro é um roteiro de amor. Independente do que estiver acontecendo em nossas vidas, tudo vai desembocar no oceano do amor. Você pode dizer, mas como pode ser amor, tanto sofrimento, tanta guerra, tanto desentendimento, tanta distância de humano em relação à sua espécie? Bom, como todo filme, há momentos do filme que parece que as coisas não têm saída, há momentos de depressão e há momentos de êxtase. É um filme cósmico. Se a gente tomar isso como premissa, ajuda muito a gente a compreender aquelas situações e aqueles episódios que a gente não consegue compreender ainda. Mas se a gente der tempo ao tempo, se a gente der crédito à vida, e mais do que isso, se a gente se esforçar em ampliar a nossa consciência para compreender em amor o que está diante de nós, é certo que nós encontraremos a ponta do novelo e poderemos ir seguindo o fio até onde o amor está escondido. Parece que o objetivo, da forma como nós compreendemos, o objetivo do experimento humano é que cada um de nós que parecemos humano, encontremos por detrás dessa personalidade o amor escondido. E ao nos olharmos no espelho, veremos que nós e o amor somos um só, que não há nenhuma diferença entre nós e o amor. Então, dentro dessa perspectiva, vir a matéria é só uma etapa, é só uma cena dentro do filme. Você não pode ignorar que, para que o filme aconteça, aquilo que está diante dos nossos olhos na tela do computador, ou do cinema, ou da televisão, para que aquele filme aconteça, você não pode ignorar, nem eu podemos ignorar, que há uma equipe gigantesca que trabalhou ali nos bastidores para que aquilo acontecesse. Aquilo é o visível, mas há uma vida gigantesca, talvez maior do que o filme que aconteceu nos bastidores para que aquele filme pudesse acontecer. A mesma coisa é com aquilo que nós chamamos de vida e aquilo que nós chamamos de morte. Vida e morte são duas faces da mesma moeda. Morte é aquele lado da vida onde a parte não revelada da vida se revela. Para que a gente possa saber quem está nos bastidores daquele filme que a gente está vendo no cinema, a gente tem que se desapegar da tela e ir lá por trás das cortinas. Pensa num teatro. Para que a gente possa compreender toda a ação, toda a ação que está acontecendo
por trás dos bastidores. Para que aquela cena no teatro aconteça, a gente teria que sair da nossa cadeira, sair de dentro do teatro, esquecer quem está no palco e ir lá atrás, no camarim, olhar a equipe de produção. O contra-regra, o iluminador, todas as pessoas que estão trabalhando em segredo, em silêncio, que não aparecem, para que a peça que está acontecendo no teatro se materialize. A mesma coisa. É com isso que nós chamamos de vida e morte. A vida é o palco. Enquanto nós estamos aqui encarnados, vestindo esse personagem, isso aqui é só um personagem. Estamos aqui vivendo esse personagem. A diferença entre este teatro humano e o teatro que a gente vê lá dentro a peça que a gente vê dentro do teatro, a diferença é que na peça do teatro a gente senta para assistir o que está acontecendo no palco. Aqui, a grande diferença é que você é o escritor da peça, você é o ator da peça, você é o personagem da peça, você é o roteirista, você é o diretor, você é tudo ao mesmo tempo. Você está assistindo a peça dentro de você e ao mesmo tempo está representando a peça. Isso é complexo para a nossa mente linear, acostumada às coisas assim, uma coisa após outra. Se eu sou espectador, eu não posso ser ator. Se eu sou ator, eu não posso ser espectador. A nossa mente está muito acostumada a isso, mas na dinâmica divina não é assim que as coisas funcionam. Se Deus é onipresente, quer dizer, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onisciente, sabe de tudo ao mesmo tempo, não há impedimento para Ele estar ao mesmo tempo vivendo o personagem aqui e sendo aquele que cria o personagem ao mesmo tempo. Portanto, você está criando a si mesmo no palco da vida. E quando você volta a este lugar onde nós chamamos morte, quando você atravessa esse portal, é o momento em que você saiu das luzes do público e voltou ao recolhimento do camarim para viver uma outra vida. Uma vida que não é percebida pelo público, mas que existe, você concorda? Quando aquele ator do teatro sai, quando a peça acaba, que nós aplaudimos, ele sai do teatro, sai do palco, vai para o camarim, tira a maquiagem, ele tem uma vida esperando por ele lá. Ele tem filhos, tem mulher, tem supermercado, tem faculdade talvez, tem artes para estudar, enfim, tem uma vida esperando por ele. Não é porque ele saiu do palco que ele deixou de existir, não. Agora, quando ele saiu do palco, ele existe muito mais realmente. No palco ele era só um personagem, e quando ele sai do palco, ele volta a ser o que ele sempre foi, o que ele nunca deixou de ser, mesmo quando estava no palco. Assim é conosco, humanos. Enquanto eu estou vivendo este personagem aqui, ao qual nesta vida foi dado o nome de Antônio, enquanto eu estiver vivendo esse personagem, eu preciso, enquanto vivo Antônio, eu preciso me lembrar que existe alguém que nunca é Antônio, nunca é tocado por Antônio. É aquele que deu vida a Antônio, é aquele que dá vida a Antônio. A isso nós chamamos de Deus, mas ele não está lá, ele está aqui, ele é aqui. É ele quem está dando vida a esse personagem. Não há vida após a morte, porque não existe separação entre vida e morte. Há apenas a vida, que se expressa ora visível a esses olhos humanos, ora invisível a esses olhos humanos. Mas a vida que está acontecendo aqui também acontece em outra dimensão quando esses olhos não estão vendo. Há uma série de seres, almas irmãs, que estão atuando aqui do meu lado, do seu lado, no lado de todos os humanos, apoiando, inspirando a caminhada humana na matéria. Nós não as vemos, mas elas estão aqui, nos inspirando silenciosamente. Elas estão vivendo uma vida que para nós é morte, e nós estamos vivendo uma vida que para elas é morte. Compreende? Dependendo de onde você está, você pode chamar aquilo de morte ou de vida. Mas a verdade, o mais importante, me parece, e que reduz muito as aflições e os medos, especialmente o medo da morte, é a gente compreender que existe uma única vida, que se expressa como as ondas do mar. Quando a maré se levanta, você percebe as ondas. Mas tem momentos em que o mar está igual a uma piscina, calminho. E para onde foram as ondas? Elas morreram? Não. Elas se integraram de novo ao oceano. Elas nunca deixaram de ser oceano quando elas se tornaram onda. As ondas, portanto, são uma expressão do grande oceano, que tem hora que está visível aos nossos olhos como ondas, e hora é apenas o oceano calmo e tranquilo. Então, assim, muita gente pergunta para onde vão as almas dos seres não humanos, como os animais, por exemplo. Vão para o mesmo lugar. Quem são os animais?
são também expressões do próprio Deus para nos fazer companhia. Existe uma canalização que Soara nos trouxe que diz: tudo existe para nos fazer companhia. E se você aceitar que a vida é um grande teatro de amor, um grande filme de amor, cujo objetivo é descobrir que há só amor escondido em tudo que nos acontece, e enquanto a gente não chega nesse ponto, aí sim a gente está morto. A verdadeira vida é quando a gente descobre em tudo que nos acontece o amor. É o amor que nos dá a vida. É o amor que nos batiza. É o amor que nos dá luz, compreende? Enquanto a gente não descobrir o amor naquilo que a gente vive, seja aqui na matéria, seja do outro lado das cortinas, a gente está morto. Porque só o amor pode nos dar a vida verdadeira. Então Deus, em seu infinito amor, nos concedeu companhia, porque Ele sabe que a vida na matéria às vezes é muito difícil, é muito solitária, é muito desafiadora. Então os animais, por exemplo, são companhias, são almas companheiras, são companhias que o próprio Deus nos dá. Ele mesmo se fez o seu cachorro, Ele mesmo se fez o seu passarinho, Ele mesmo se fez o seu papagaio, o seu gato, e quis vir à matéria, viver ao seu lado, te ensinando amor. No caso dos cachorros, por exemplo, ensinando amor incondicional, lealdade, fidelidade, companhia restrita, onde só um olhar seu já faz com que aquele animalzinho venha te beijar a mão, te fazer deitar do seu lado, dizer que te ama sem palavras, não é isso? Então, as almas irmãs, como os animais, elas seguem um outro plano divino. Nós, humanos, vivemos um plano divino, quer dizer, temos as nossas falas específicas dentro do enredo, e eles têm outras falas, mas tudo interligado. O meu plano depende do plano deles, e o plano deles depende do meu plano. E os nossos planos se interligam, porque é um plano só no limite, né? Tudo Deus brincando com Ele mesmo. Eles se interligam e se ajudam, num processo que a gente poderia chamar de evolução. Mas, na verdade, é um processo onde a gente busca revelar para nós mesmos que por trás desse personagem é Deus brincando de se esconder de si mesmo. Então, qual a razão dos animais existirem ou dessas outras almas existirem no enredo humano? Tornar o enredo mais belo, nos fazer companhia, nos abençoar com a alegria da companhia daqueles seres, nos dar um sentido de pertencimento, nos dá um sentido de mais amor pelo experimento, porque, embora aqui não seja a nossa casa, quando chegam os animais, os filhos, os maridos, as esposas, os pais, os amigos, tudo nos leva a acreditar que aqui, na matéria, é a nossa casa. No próximo vídeo sobre o medo da morte, nós vamos falar quem são os nossos filhos, quem são os nossos maridos, quem são os nossos esposos, nossos pais, nossos amigos, o que eles fazem aqui no nosso enredo, dentro dessa perspectiva, dessa abordagem do tema do medo da morte. Então, tudo que nos foi dado, a nossa casa, os nossos animais e todos os bens materiais e imateriais, são formas que a vida, que a Deus encontrou, de abençoar a nós, enquanto a gente está aqui na matéria, vivendo esse enredo, ok? Então deixa embaixo a sua sugestão de novos temas, se você quiser, e a gente vai tratar deles tanto quanto possível. Gratidão pela sua atenção e permaneçamos vivos e conscientes de que, independente de onde a gente esteja, aqui ou lá, somos Deus, vivendo a experiência do amor. Namastê.